A proposta da Prefeitura de aumento no IPTU para o ano que vem, que pode passar de 100% para imóveis residenciais nos próximos 3 anos, aguarda a votação na Câmara. Ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e vai passar ainda por uma audiência pública na Comissão de Finanças na semana que vem. O tema deve ser votado numa primeira votação na quarta-feira. Veja o que pode mudar no imposto que você vai pagar. A Prefeitura estima que a cidade tenha 2,5 milhões de imóveis residenciais e comerciais registrados. 1 milhão está isento do IPTU. Pela proposta, o restante terá reajustes que variam segundo o valor venal. Quem hoje paga até R$ 200 de IPTU vai ter uma redução média de 4% no valor do imposto no ano que vem. Para IPTUs de R$ 200 a R$ 600, o aumento será de 9%. Para a faixa entre os R$ 600 e os R$ 1.000, acréscimo de 18%. Quem tem imposto entre R$ 1.000 e R$ 2.000 terá de desembolsar mais 26%. Para os imóveis taxados em mais de R$ 2.000, o aumento médio será de 26,73%. Em 3 anos, residências de alguns bairros podem chegar a pagar o dobro do que pagam hoje. A proposta também cria 3 regiões distintas na cidade para orientar o reajuste. Quanto mais perto do centro, mais caro ficará o IPTU. Segundo a Prefeitura, a arrecadação maior é necessária para bancar o congelamento das passagens no transporte público. Olha, como esse assunto afeta diretamente o seu bolso, a gente vai aprofundar essa discussão aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. E para isso, convidamos o vereador Alfredinho, do PT, e Mário Covas Neto, do PSDB. Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, participar dessa conversa aqui sobre esse possível aumento do IPTU. Queria começar essa conversa puxando uma coisa que a gente disse ali no finalzinho da reportagem, né? E começo também com o vereador Alfredinho. É necessário esse aumento na arrecadação para suprir o que a Prefeitura deixou de arrecadar com a questão da passagem? Quer dizer, houve um aumento de 3,20, voltou-se atrás depois das manifestações. É esse o motivo? Não, o motivo não é só esse. O motivo é que São Paulo é uma cidade grande, tudo em São Paulo é gigante. Uhum. E São Paulo gasta praticamente todo o seu orçamento com a manutenção da cidade. Com manutenção de hospitais, de escolas, de ruas, enfim. Então, é difícil governar uma cidade sem receita, né? Então, não se trata só devido ao não aumento da passagem, mas a cidade precisa, porque... E é uma cidade que está em constante reforma. E você sabe como é que é reformar uma casa você morando dentro. Uhum. Então, ao você reformar, quando eu digo reforma, são obras que possam facilitar a vida das pessoas, né? É mais difícil e precisa de mais investimento. Ou seja, o investimento previsto, por exemplo, tudo que a cidade arrecada, sobra muito pouco para investimento em novas obras. Só para você ter uma ideia, o ano passado, 2013, a gestão parece que a previsão de novos investimentos foi um pouco mais de 6 bi. Para o ano que vem, a previsão é de 11 bi, ou seja, um pouco mais do dobro, né? Mais do dobro. Não se trata só de recursos da cidade. Quando eu digo 11 bi, também são recursos que vêm do governo federal. Agora, vereador, será necessário mesmo para a gestão da cidade um aumento como esse? Eu acho que não. Veja, São Paulo já tem o IPTU mais caro do Brasil. Você tem uma ideia, é a segunda capital das capitais, né? A segunda capital, que é Belo Horizonte, ela tem quase a metade do valor médio do IPTU. E agora a proposta é de um aumento ainda maior. Existem algumas coisas que são difíceis de entender. Quando você tem uma valorização do imóvel e você então faz a conta como se essa valorização houvesse um ganho para o dono do imóvel, é equivocado, porque você só tem esse ganho se você comercializar o imóvel. Então, alguém que tem um rendimento, aposentado ou trabalhador, que tem um rendimento que ao longo dos últimos 2 anos teve um aumento do seu salário, seja qual for o aumento, ele é muito menor do que esse aumento proposto do IPTU. Então, não me parece justo que você tenha um aumento desta grandeza. Acho até que você ter uma atualização do IPTU, assim como você tem a atualização de qualquer outro bem, é importante.
né? É importante para a cidade, como o vereador Alfredinho falou, mas é preciso que você tenha um limite do razoável. Me parece que está muito acima desse limite. Eu quero lembrar que você em casa também pode participar dessa conversa, mandar aí através do portal de conteúdo da TV Cultura, cmais.com.br/Jornal da Cultura, primeira edição, /participe, e também através do Facebook. A gente usa o espaço do Facebook do Pronto Atendimento para receber as suas perguntas, facebook.com/Pronto Atendimento. A gente continua aqui nessa conversa. Eu queria perguntar em relação também a essa nova divisão da cidade que está colocada na proposta, quer dizer, em 3 áreas que teriam aumentos diferentes, quanto mais perto do centro, maior esse aumento. A justificativa é dar um pouco mais de justiça para isso, na verdade, porque aí as áreas mais valorizadas teriam um aumento maior. Mas parece que não é bem isso que acontece na prática, né? Porque há regiões da área central, inclusive com isenção, né? Essa questão é um desafio ainda para a administração, fazer essa tarifação de forma mais adequada? Veja, a questão da justiça fiscal, ela vem em torno disso. Porque não é justo, por exemplo, que um morador lá da região de Parelheiros, da Zona Sul onde eu moro, pague mais do que alguém que tem um imóvel na região da área nobre, ou pague igual. Ou às vezes o cara da região da área nobre nem paga, e o de Parelheiros paga. Então é questão de justiça fiscal, ao fazer esse reajuste, que é a correção da planta genérica, que é para que o proprietário, quando ele quer vender seu imóvel, ele não vende pelo valor venal, porque o valor venal sempre está abaixo do que vale o imóvel. Então, ele sempre cobra, às vezes, o dobro do valor venal, porque ele leva em conta tudo que tem no imóvel, reforma, o tipo de acabamento que foi feito, a região onde está localizado este imóvel. Por isso, da proposta prever esse reajuste fiscal, para que tenha justiça tanto com quem está na área nobre como quem está na periferia. Essa gradação é importante, né, vereador? Mas há uma contradição aí, porque a Prefeitura anuncia um plano de estímulo à moradia no centro da cidade e a proposta prevê também um maior aumento de percentual exatamente no centro da cidade. Então, é uma contradição de como é que você estimula a habitação popular, mas, ao mesmo tempo, você tributa mais. Há muitos casos também de moradores nessas regiões, que são imóveis antigos, etc., de gente que já há muitos anos está lá e aposentados, eventualmente, que recebem um rendimento que, ao longo do tempo, esse rendimento vem caindo o seu poder aquisitivo. A proposta da Prefeitura, inclusive, aumentou, né, o teto para isenção de 3 salários mínimos para 5 salários mínimos, né, no caso de aposentados. Vou interromper só um pouquinho, porque a Gabriela tem mais uma perguntinha para a gente aqui. É pergunta de telespectador, Gabriela, é isso? Não, eu queria fazer uma pergunta para os vereadores. Na verdade, eu sei que isso ainda está em discussão e eu acho que é uma questão a se pensar quando a gente fala dessa redução ou do aumento. Se de qualquer forma, quando a gente fala do IPTU, se de qualquer forma não vai acabar sobrando para o bolso do cidadão, no sentido de que o IPTU é uma das poucas arrecadações municipais. E hoje a cidade de São Paulo lida com um problema grande de uma dívida. Então, assim, se no final das contas, se não houver esse aumento, como é que pode se pensar para não sobrar de qualquer forma para o bolso do cidadão, ele acabar pagando de outras formas? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte a respeito disso. No começo do ano, houve um esforço da presidente Dilma em um pedido para que a Prefeitura e o Governo do Estado não aumentassem o transporte coletivo, para que não aumentasse a inflação. Muito bem, isso foi respeitado. Quando veio o reajuste do transporte, na verdade, houve a manifestação e ele voltou para trás. Esse aumento, especialmente nos índices anunciados para o comércio, vai implicar certamente em inflação, porque o proprietário do comércio vai repassar esse preço. Então, sem dúvida, no teu questionamento, o aumento do IPTU tem reflexos maiores do que propriamente o aumento. Não tem alternativa para essa arrecadação, vereador, em vez de aumentar o IPTU, que pode ter esses reflexos para o bolso do consumidor? O IPTU ele é aumentado todo ano, ou pela correção da inflação, e agora o que está é um projeto que foi aprovado ainda na gestão anterior, da correção pela planta genérica, que de 2 em 2 anos ele teria essa correção. O governo atual, o Haddad,
está corrigindo isso, está passando para 4 em 4 anos. A única forma de você ter mais arrecadações aqui seria mais investimento federal, que a presidência anunciou um investimento grande e que é muito difícil vir, mais do que o que já veio. Eu queria só tirar uma dúvida quando o vereador Mário Covas fala que incentivar a ocupação do centro, cobrando IPTU maior, é uma contradição. Na verdade, quando você incentiva a ocupação do centro, é com moradia popular. E no projeto prevê a isenção de 160 Esses imóveis estariam mil. isentos, então. Por exemplo, todo o imóvel que tiver no valor de 160 mil, ele estará isento. Entendi. Além disso, aquele que chegar até 320 mil também terá um desconto. E toda moradia popular está nesse padrão. Entendi. Você está falando da região central, a gente vai agora justamente para lá, a gente vai conversar com a repórter Adriana Cimino, que está na rua. A gente, inclusive, olha, abre espaço aqui agora, um novo espaço para você no Jornal da Cultura, primeira edição, para ouvir a população, saber quais são as demandas da população. Por isso que a gente colocou a repórter Adriana Cimino justamente ali na Avenida Doutor Arnaldo, numa região central de grande movimento, para conversar e saber quais são os questionamentos que as pessoas têm a esse respeito. Adriana, boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Nós falamos aqui da região da Estação Clínicas do metrô. Garoa um pouquinho aqui na região, mas já está aqui ao nosso lado a Sandra Costa de Oliveira, que é estudante, mora na região do Butantã e paga o IPTU. Ela tem uma dúvida para os vereadores. Sandra, boa tarde para você. Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte: esse dinheiro que vai ser arrecadado a mais do IPTU, será mesmo destinado para os transportes? Essa é uma dúvida recorrente, quer dizer, para onde vai o dinheiro do imposto que a gente paga? Vai para o transporte? O senhor dizia no começo, parece que não, né? Vai, não só isso, né? Parte vai para o transporte, mas parte vai para a manutenção da cidade. Por exemplo, a educação consome do que arrecada a cidade mais de 30%. A saúde vai consumir, a previsão para o ano que vem, 19%. Portanto, tudo que se arrecada com o IPTU, como foi bem falou aqui no começo a nossa apresentadora, o IPTU é a renda única, uma das únicas rendas, receita, que a prefeitura tem direto nos seus cofres. Porque o que o morador paga vai direto para o cofre da prefeitura. As demais rendas, ou é repasse do governo federal ou do estado, e que não vem diretamente para os cofres da prefeitura. Então, tudo que o governo arrecada, a prefeitura arrecada, é dividido em todos os serviços e as necessidades que tem o município. Não é direto só para o transporte. Vai aumentar o IPTU só porque não aumentou a tarifa. Que, aliás, o prefeito Haddad tem discutido, que a tarifa precisa ser discutida e bancada com o governo federal. Por isso que ele defende o repasse do CID para os municípios, para que, com isso, até barateie a tarifa de transporte. Agora, a gente sempre fica se colocando aqui, lógico, né, no nosso papel do lado consumidor, e fica realmente difícil a gente entender por que um determinado aumento de até 26%, aumento médio de até 26,75%, quando a gente fala, por exemplo, numa inflação que o teto está ali entre 6% e 6,5%. Então, é isso que a gente, às vezes, não entende, e a prestação de serviço na cidade não segue, vamos dizer assim, esse aumento na arrecadação, porque os serviços na cidade continuam deficitários, continuam com problemas, o transporte que foi citado aí pela telespectadora, né, continua com problemas na cidade. Quer dizer, existe uma forma de melhorar essa relação entre o dinheiro que o cidadão paga e os serviços que ele recebe na cidade? Você acha que é possível fazer isso? Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Houve um aumento do funcionalismo público municipal agora de 0,01%. Quer dizer, esse mesmo funcionário, no final, vai ter aumentado seu IPTU para um valor, sei lá, de 30% mais, sei lá, dependendo da região onde ele mora. E, na verdade, ele não teve um aumento do seu salário. É o que você estava falando. Quer dizer, qual é a justiça que você tem de pagar mais por algo que você não usufrui, sendo que seu rendimento é o mesmo ou um pouco maior, ou muito menor do que esse reajuste. Tem um outro dado que o vereador Alfredinho não colocou, que é o seguinte: a administração criou algumas secretarias e subprefeituras e mais de 1.000 cargos. Essa é uma massa salarial bastante importante e que certamente vai sangrar os cofres da prefeitura. E existe duas formas de você pagar as contas. Uma é reduzindo despesas e a outra aumentando receita. Infelizmente, o que está se propondo agora é o aumento da receita e não o combate às despesas. Dá para a gente reduzir as despesas, vereador?
As despesas elas estão sendo reduzidas. Na verdade, não foi 0,1% que foi concedido de aumento para os funcionários da Prefeitura. O prefeito Fernando Haddad encontrou uma base salarial na Prefeitura de menos de um salário mínimo. Olha só, veja só. Menos de um salário mínimo para a cidade mais rica do país. O prefeito Haddad elevou essa base de menos de um salário mínimo para R$ 1.700, ou seja, ninguém na Prefeitura hoje ganha menos de R$ 1.700. Então, não é 0,1. Pelo contrário, foi muito maior. Essa questão, hoje o setor público da Prefeitura, ele está envelhecido, porque muitos que estão lá há muito tempo, em alguns setores não têm concurso público, que estão até aposentados e continuam trabalhando. Então, às vezes, a maioria desses cargos que é de livre provimento que são nomeados é até para completar o quadro de funcionalismo público que é defasado. A gente tem concurso mais para professor, para o setor da saúde, mas para alguns setores não há concurso público há muito tempo, né? Por isso que tem necessidade, tem lugar que falta funcionário, essa é a grande verdade. Tem dificuldade de atender os serviços principais na cidade porque falta funcionário. Agora, vocês estão discutindo esse tema às vésperas de um ano eleitoral. Imagino que isso deve acirrar ainda mais a tensão dentro da Câmara Municipal, uma vez que, obviamente, o eleitor, o contribuinte que vai ser taxado com mais peso no ano que vem, vai lembrar disso nas urnas. Isso mexe na hora da votação? A gente vai passar, a matéria tem que passar por 2 votações na Câmara, né? Não tenha dúvida que mexe. Ainda mais quando você faz o resultado eleitoral da eleição do Haddad e o aumento proposto do IPTU, você vai ver que as regiões onde ele foi menos votado é onde a incidência é maior. É uma coincidência? Pode ser uma coincidência ou não, mas é isso que acontece. Ou seja, está sendo penalizado mais quem não votou no Haddad do que quem votou. O senhor concorda com esse quadro político aí? Não, eu não concordo porque é aquilo que eu falei lá no começo. É justiça social, justiça fiscal. É claro que quem tem um imóvel altamente valorizado nos jardins, na área nobre, é claro que tem que pagar mais do que quem tem uma casinha lá no Grajaú, por exemplo. Isso aí não é porque a pessoa foi escolhida porque não votou no Haddad. Quem vai saber quem votou no Haddad e quem não votou? Mas o vereador... Dá para saber. Deixa eu só interromper, porque a gente está com... A repórter Adriana Simino está agora com uma outra questão ali, só para a gente não perder. As pessoas têm pressa aí, né? Indo para o trabalho, para casa, né, Adriana? Pode ir. Sem dúvida, Aldo. No momento fala com a gente o Paulo Eduardo, que é aposentado, também paga IPTU e mora aqui na região de Pinheiros, na zona oeste da cidade. Ele tem uma pergunta para os vereadores. Seu Paulo, boa tarde. Boa tarde. Com quem estou falando? Com os vereadores Mário Covas Neto e com Alfredinho. Perfeito. Só uma perguntinha. Por que esse aumento abusivo inesperadamente? Essa é a impressão que fica, né, depois, de novo, né, da notícia desses até 26%. Ele usou palavras fortes aí, né, abusivo. Não, acabei de falar, uma lei aprovada em 2009, já foi aprovada e, portanto, o prefeito tem que cumprir, já foi na gestão anterior, que prevê a correção da planta genérica esse ano. O prefeito Haddad está jogando para 4. E quando você corrige a planta genérica, claro que há alguns casos que aumenta maior, outros casos é menor, outros casos não existe aumento, né? Mas não é questão de inesperadamente. Já estava previsto que todos sabiam que a planta genérica ia ser corrigida agora. Era obrigado a corrigir porque é 2 em 2 anos. Uma palavra muito forte, abusivo, inesperado. Não, absolutamente correto, é abusivo mesmo. O prefeito pode muito bem não fazer nenhum tipo de aumento. Basta ele querer. Está previsto em lei, como o vereador Alfredinho está dizendo? É só você abrir mão disso. Ele pode fazer a correção. Como se paga as contas da cidade? Paga com a receita que já tem. Você não precisa aumentar. Ele já tem receita suficiente, a cidade vem se mantendo com a receita atual, manter a receita. Não é deixar de pagar, é simplesmente não aumentar. Né? Ou não aumentar nos níveis que estão sendo propostos. Ora, se a renda das pessoas não aumentou nessa proporção, por que isso tem que aumentar? Bom, essa questão vocês vão continuar discutindo na Câmara Municipal, a gente tem certeza. Olha, na próxima semana, entre no site da Câmara se você quiser acompanhar isso e participar dessa discussão, porque a audiência pública vai acontecer na próxima semana, na terça-feira, e em primeira votação, isso você no plenário também pode participar, vai ser votado, uma segunda votação ainda na outra semana, então ainda dá tempo de contribuir nesse debate. A gente
gente agradece a participação do vereador Alfredinho do PT, do vereador Mário Covas Filho do PSDB, aqui nesse espaço do Jornal da Cultura, primeira edição. Boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigado.